turminha do 8º ano, vamos para a nossa aula de matemática do dia 11 de setembro. Continuaremos estudando o objeto de conhecimento, que são os casos de congruência de triângulo, e iremos trabalhar com os 4 casos já estudados na aula passada, né? O primeiro caso, lado, 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 o segundo caso, lado, ângulo, lado, o terceiro caso, que é ângulo, lado e ângulo, e o quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Nós vamos assistir um vídeo explicativo ainda aqui nesse vídeo. Vocês irão, na continuidade desse vídeo, ver a correção da atividade anterior, e nessa correção já está revisando o assunto trabalhado na aula, e iremos realizar a atividade proposta, copiar e resolver do próprio livro, né? Todos os cálculos vocês têm que fazer lá, do lado das questões, tem que colocar os cálculos. Estou percebendo que muito aluno não está colocando os cálculos nas questões, e sim só um resultado pronto. E eu peço que vocês realizem todos os cálculos necessários desde o lado da questão fotográfica para estar me enviando. A atividade vai ser do próprio livro didático, a página 166, a questão 11 e 12, na página 170, a questão 14. Esse foi o encaminhamento da nossa aula. Aí nós temos a correção da atividade do dia 8/9. Em cada item, os pares de triângulos são congruentes. Indique a congruência entre os lados desses triângulos. Observe aqui primeiro no item A, que nós temos 2 triângulos. Ó. Temos aqui esse triângulo amarelo e temos aqui esse triângulo azul, certo? Vamos identificar os casos de congruências aí desse triângulo. Primeiro você vai observar aí no item A, esses 2 lados que eu marquei de vermelho, o lado AB e o lado ED. Observe que eles são correspondentes e eles são congruentes, né? Observe que eles são congruentes. O lado AB é congruente ao lado ED. São congruentes, sim. Agora, observe esse outro par de lados, ó, o lado AC e o lado CD ou DC. Observe que esses 2 lados também são congruentes. O lado AC é congruente ao lado CD. E agora temos o lado BC e o lado CE, que também são congruentes, né? O lado BC e o lado CE. Então, nesse caso, aí no item A, eles são, sim, triângulos congruentes pelo caso lado, 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 certo? Agora, vamos aqui no item B. Nós temos aí 2 triângulos, está bem visíveis, né? Está separado um do outro. Observe aí os primeiros pares de lados destacados que são correspondentes. O lado AB e o lado PQ. Esses pares de lados são congruentes, ó, AB e o lado PQ. Nota agora o segundo par de lados que eu marquei de azul, o lado AC e o lado QR, também são congruentes, certo? E o terceiro par de lados, que foi o lado BC e o lado PR, também são lados correspondentes, também congruentes, né? Além de correspondentes, são congruentes, fazendo com que também na letra B haja um caso de triângulos congruentes. Próxima questão. Em cada item, os pares de triângulos são congruentes. Já está afirmando que são. Indique a congruência entre os ângulos. Agora, nesse item, nós vamos destacar os ângulos desses triângulos que são congruentes. Então, observem aí no item A. Observe que o ângulo A e o ângulo D são congruentes. Então, você vai colocar lá, ó, ângulo A e ângulo D são congruentes. Agora, você observa que o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, nós temos aqui o ângulo B e o ângulo E congruentes. E o ângulo C1 é congruente ao ângulo C2. Ângulo C1 é congruente ao ângulo C2. Já indicamos aí os pares de ângulo da letra A. Vamos agora para o item B. Ó. No item B nós temos o ângulo A e o ângulo M, que são congruentes, ângulo A e ângulo M. Nós temos o ângulo B e o ângulo P, eles são correspondentes e congruentes, ângulo B e P. E temos aí os ângulos que medem 90 graus, né? Que é o ângulo C e o ângulo M, é o mais notado.
o ângulo C e o ângulo M. Então, retiramos aí todos os pares de ângulos congruentes que satisfaz a congruência desses dois triângulos. Na questão 13, verifique em cada item quais são os pares de triângulos congruentes e identifique o caso pelo qual são congruentes. Observem aí logo o item A. Gostaria que vocês observassem aí o item A, dois triângulos. O triângulo, que eu estou pintando aqui na cor amarela, ó. Esse triângulo, que é o triângulo ABC, e o triângulo que eu estou pintando aqui na cor vermelha, o triângulo ACD ou ADC, não tem problema, certo? Observe que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ADC. E qual é o caso de congruência desses dois triângulos? Olha aqui, ó, observem aqui que nós temos aqui, ó, lado, ângulo e lado. No outro nós temos lado, ângulo e lado. Então, é pelo caso LAL, que é o caso lado, ângulo, lado, certo? Vamos observar agora no item B. O que é que diz aí no item B? Nós temos aí o triângulo MON, que é esse triângulo que eu estou pintando de amarelo. E temos aqui o triângulo POQ, esse que eu estou pintando na cor azul, certo? Nota, gente, que esses triângulos aqui, eles são congruentes. Qual é o caso de congruência desses triângulos? Ó, observe bem que é o caso ângulo, lado, ângulo. Ó. Nós temos aqui o ângulo, lado e ângulo. Se você for na outra figura, nós temos o caso ângulo, lado e ângulo, que eles são correspondentes proporcionais, certo? E no item C, nós temos aqui o triângulo que vai ser destacado, que é o triângulo RTS, R foi ao T e ao S, esse triângulo que eu pintei de amarelo, e perpassando por ele nós temos o triângulo SUR, SU até o R, ó. Esse outro triângulo. Nós vamos observar que um triângulo está perpassando pelo outro, certo? E esses dois triângulos, eles são, sim, congruentes. E qual é o caso de congruência dele, ó? Observe bem que ele tem aqui, ó, lado, ângulo, lado. Correspondente proporcional ao triângulo SUR, que tem lado, ângulo e o mesmo lado. Então, eles são congruentes, sim, pelo caso lado, ângulo, lado. As respostas que vocês teriam que ter colocado seriam essas. Identificar os dois triângulos que são congruentes e o caso que satisfaz a congruência desses triângulos. Agora temos a questão 16. Considere um triângulo ABC equilátero. Letra A. Ao traçar a mediana AM, obtemos dois triângulos, o triângulo AMB e o triângulo AMC. Esses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Observe, ó. Observe aí que o lado AB do triângulo, o lado AB é esse lado, ele é congruente ao lado AC. Observe ainda que o lado AM é esse lado aqui, ó. Ele é congruente ao lado AM, porque esse lado ele pertence tanto ao triângulo 1 como ele pertence aqui ao triângulo 2. E você observa ainda que o lado MB é congruente ao lado MCM ou MC. Observe, esse lado MB é congruente ao lado MC ou CM, tanto faz aí a ordem que você está lendo os lados daí do triângulo, certo? Então, nesse caso, eles são congruentes, sim, pelo caso lado, lado, lado. Item B. Ao traçar a BC3AD, obtemos dois triângulos.
triângulo ADB e o triângulo ADC. Desses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Vamos lá. Você vai observar que os lados AD e o lado AD, que é justamente esse lado, na figura, ó, AD, certo? Ele é lado tanto do triângulo 1 como do triângulo 2, portanto, eles são congruentes porque eles têm a mesma medida. Você vai observar que o ângulo, esse ângulo que eu estou destacando aqui, ó, A1 e o ângulo A2, eles também são congruentes. E você vai observar que os outros lados correspondentes, que é o lado AB e o lado AC, ó, lado AB, lado AC, também tem a mesma medida, são congruentes. Nesse caso, os triângulos são congruentes sim, pelo caso LAL, que é lado, ângulo, lado, ó. Lado, ângulo e lado, certo? No item C, ao traçar a altura AH, também obtemos dois triângulos, o triângulo AHB e o triângulo AHC. Esses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Você vai observar mais uma vez que os lados AH e AH, que é justamente esse lado que vai do A, a letra H, eles faz parte tanto para o triângulo 1 como para o triângulo 2, então ele tem a mesma medida, pertence aos dois triângulos, então eles são congruentes sim. Você vai observar também que os ângulos H1 e H2 são ângulos de 90 graus, ó. Observe aqui H1 e H2. Então, esses ângulos possuem a mesma medida, portanto, são congruentes. E os ângulos B e o ângulo C, olha o ângulo B, olha o ângulo C, também possuem mesma medidas, sendo assim também congruentes. Nesse caso, ó, eles são congruentes por lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Então, qual é o caso que faz com que estes dois triângulos sejam semelhantes? É o caso LAA, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Certo, pessoal? E na letra D, todos os triângulos obtidos nos itens anteriores são congruentes? Justifique sua resposta. Sim, pois todos possuem pelo menos um caso de congruência de triângulo. Então, isso já satisfaz a essa pergunta. Aí nós temos a soma das questões da atividade que vocês vão realizar na aula de hoje. Essa questão 11 e a questão 12. E essa questão 14 para finalizar a nossa atividade. Um grande abraço. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no grupo do WhatsApp. Tchau.